Olá, boa noite, meus amigos e amigas do Reflexões Psiquiátricas. Deixa eu ver se eu ajusto isso aqui. Vamos fazer uma live hoje. Eu vou tentar fazer uma live hoje dividida em 4, recebendo 4 ilustres colegas. Enquanto isso, eu vou colocar uma música para vocês que eu adoro e eu queria que vocês ouvissem, né? É do Paulo César Pinheiro, João Aquino, com Emílio Santiago, falecido em 2013. Chama Viagem. Tô de malas prontas, hoje a poesia vem ao meu encontro. Já raiou um dia, vamos viajar. Olha que lindo. Vamos indo de carona na garupa leve. Kátia. Olha que beleza. Minha poesia dança nossa valsa pelo céu que um dia fez todo bordado de raios de sol. Lindo, né? Esse é Emílio Santiago, falecido em 2013, cantando Viagem. Já vi que os colegas estão entrando, mas eu só queria fazer uma chamada para vocês. Esse mês nós vamos falar com Michel Laube. Eu terminei de ler agora o livro dele, Solução de Dois Estados, que é um livro muito bom, e o Michel vai estar aqui com a gente, conversando com a gente. Obrigado, Ale. E olha, eu recebi com muita emoção mesmo, um elogio dessa moça, Andrea Del Fuego, que é uma escritora comovente, lindo esse romance. Nós vamos falar com a Andrea Del Fuego também, acho que na última segunda-feira. Andrea, você foi muito delicada e muito gentil elogiando aqui o nosso canal. Valem tanto o livro do Michel quanto da Andrea, valem, nós vamos conversar com eles no final do mês. Bom, agora a gente está esperando doutores Fábio Kamamoto, Fabiano Serra, André Faria. Vocês já entraram? Me dá um oi aí se alguém já entrou. Carol, tudo bem, Carol? Fê, eu toquei Viagem do Emílio Santiago, agora há pouco. Estou esperando. Doutores, os senhores já entraram? É que eu fiquei falando do livro da Andrea Del Fuego, né, pediatra, falando do livro do Michel Laube. Opa, entrou, André entrou. André, vamos lá, André. André Faria. Vamos ver se o Fabiano já está. Doutor Fábio. Doutor Fabiano. Doutor Fabiano. Doutor Fábio Kamamoto. Estou convidando você para entrar. Agora só falta o doutor André Faria. Pronto. Opa, tudo bem? Olá, doutor Taki. Olá, André. Boa noite, pessoal. Nós conseguimos fazer um bacanal médico aqui hoje. Conseguimos. Sucesso. Você está muito baixinho. Bota a câmera para te mostrar mais. Você está assim com o teto alto. André, você. Eu? Você está com o teto lá em cima. Deixa eu ajeitar aqui. É humildade de fica maior no vídeo. Pronto. Joia. Nossa, pessoal, estamos com 101 pessoas assistindo. Que legal, né? Eita, todo presente. Eu nunca tinha feito uma live em 4 e eu queria agradecer muito vocês. Eu já falei aí em algo que eu
divulguei aí o quanto eu tenho aprendido com vocês. Então, eu estou recebendo hoje o Dr. Fábio Kamamoto, que é cirurgião plástico, tem mestrado e doutorado na USP, né? Dr. Fabiano Serra, ginecologista obstetra, professor da USCS, depois você me diz que eu não sei essa sigla, e da Unisa. USCS, Universidade de São Caetano do Sul. Ah, coordenador da obstetrícia do Hospital Maternidade Interlagos. E o Dr. André Faria, endocrinologista, doutor em ciências pela USP. Então, obrigado vocês terem aceito. Fico muito feliz. Eu acho que as pessoas vão aprender muito com vocês hoje, né? Vocês acharam legal a chamada que eu fiz? Lipedema não é obesidade? O que vocês acharam? Acharam que é funcional? Isso vale a pena? Eu acho maravilhoso, Dr. Taki, porque eu acho que essa é a principal confusão, né, das pessoas. E acho que ao longo dessa nossa próxima 1 hora, as pessoas vão acabar entendendo que são coisas totalmente distintas e a gente precisa trabalhar essa confusão aí para ajudar essas mulheres, né? Joia. A gente precisa, doutor Taki, desmistificar essa questão de que mulheres que têm lipedema conseguiriam emagrecer, né? Na verdade, esse é o grande ponto que vai diferenciar essa live e vai fazer com que muita gente entenda que lipedema é muito maior do que obesidade. Embora Fala, André. Desculpa, doutor, não, só ia reforçar o que os colegas falaram também. Então, embora as condições elas caminhem juntas em muitas mulheres, né? Eventualmente, dependendo da casuística, até em 80% ou mais das mulheres, são condições distintas e que devem ser enxergadas e tratadas distintamente, porque a gente sabe muito bem que mesmo essas mulheres que são obesas, são portadoras de lipedema, depois que eventualmente elas conseguem perder peso, até por métodos radicais, como cirurgia bariátrica, eventualmente a gordura da região que é acometida pelo lipedema, ela não desaparece. Então a mulher fica magra da cintura para cima e continua com aquele acúmulo significativo já gerado de gordura ali da cintura para baixo. Joia. Eu dividi aqui, por ordem, para a gente responder algumas perguntas, mas tenho certeza que você, Fábio, Fabiano e André acham legal se outras pessoas também palpitarem aí nas perguntas. Então, vamos começar por aí. Fábio, o que é lipedema que você me ensinou tanto esses dias aí? Lipedema, doutor Taki, é uma doença. Isso a gente tem que frisar porque as pessoas confundem com preguiça, com falta de esforço físico, com falta de disciplina. É uma doença que foi reconhecida no Brasil agora em janeiro, com a adoção do nosso código novo, que chama CID-11. E é uma doença da gordura, que acomete a gordura das pernas, dos braços, do joelho e da coxa. E essa gordura, ela tem muita inflamação, então ela dói. Essas pacientes têm experiências assim de ter facilidade de ficar roxa, começam a ter nódulos e ela vai piorando com o passar dos anos. Então isso angustia muito a mulher, porque quanto mais anos passam, isso vai ficando cada vez mais grave, mais dolorido e mais deformante. E uma coisa que eu vi, as pessoas estão falando aí, aliás, o pessoal está entrando, elogiando os 3 médicos, porque tem um monte de pacientes de vocês aí entrando e elogiando. Uma coisa que eu vi, Fábio, é essa coisa da dor. O André foi muito gentil, me mandou há um tempo atrás, esses dias aí de novo, um vídeo psiquiátrico aí. A questão da dor, da fibromialgia, é uma coisa importante nessas pessoas? Muito, doutor Taki. Assim, a dor, ela vem da reação inflamatória. E aí, essa dor, ela se manifesta de diferentes maneiras. Desde dor à palpação. Então, a paciente diz, olha, você pode fazer massagem nas minhas costas, no meu ombro, não tem problema, mas não pega no meu braço, não pega na minha coxa que dói. Dor em peso, isso é muito limitante, porque elas tentam fazer caminhada, elas têm muitas vezes atividades que ficam muitas horas em pé, e isso vai atrapalhando a vida delas, né? Outro dia, eu conversei com uma colega médica nossa, ela disse assim, eu estou desistindo de ser cirurgiã, eu parei de dirigir, porque está atrapalhando minha vida essa dor. Chega no final do dia, eu já não consigo mais ficar em pé. Então, a dor, e o senhor que é psiquiatra, é altamente limitante, né? Quer dizer, para a qualidade de vida, para o emocional, é péssimo, né? Então, é algo que, assim, extrapola toda a questão estética e passa a ser um limitante importante para a qualidade de vida dessas mulheres. Então, lipedema dói.
A gente sabe que centro de dor e os diferentes centros que podem dar depressão em nível cerebral estão muito próximos. Quer dizer, síndromes dolorosas, crônicas, dão muita depressão. Acho que a gente está falando disso. Olha, você vai falar para mim, e os colegas podem complementar, como é que se faz o diagnóstico? Alguém já perguntou, e entre lipedema e celulite? Quem quiser falar depois também. Como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico, doutor, aqui, ele é feito a partir da história, né, como toda a nossa medicina. Então, essa mulher ela vai contar para a gente que esses quadros começaram desde que ela teve as primeiras menstruações. Depois o doutor Fabiano, que é o nosso ginecologista, vai falar um pouco sobre hormônio. Mas, basicamente, é uma doença feminina. Ela comete, basicamente, mulheres que têm estrógeno e progesterona, por isso que é tão rara em homens. E a cada vez que houve gatilhos hormonais para que a vida da mulher é mudança de hormônio, né? Então, assim, nas gestações, no uso de anticoncepcional, nos tratamentos para engravidar e depois mais para frente na menopausa, esses quadros de acúmulo de gordura e de dor foram piorando. Então, essa é a primeira característica. A segunda é a história de dificuldade de emagrecer. E depois, por isso que é importante o doutor André conosco aqui, porque diferente da obesidade, ela diz, olha, eu faço muita dieta, faço muita academia e a minha resposta é no rosto, na mama, na barriga. Mas a minha perna, mesmo fazendo muita atividade física, ela continua aumentando gordura. Então, imagina como isso é angustiante, né, para uma mulher. Então, não é obesidade, é algo diferente de obesidade. Pode caminhar paralela, como o doutor André falou, mas são condições distintas. E aí, quando a gente vai examiná-la, a gente tem um formato de perna, doutor, tá aqui, que parece um tronco. Ela vem retificada, sem aquele contorno de panturrilha. E quando chega ali perto do tornozelo, parece que pôs um elástico ali. Então, tem como se fosse um garrote. Porque o pé é normal, o pé é magrinho, mas a perna tem muito acúmulo de gordura. Pele mais gelada, normalmente a gente vê muitos roxos e nódulos, nódulo no braço, nódulo na coxa. Tudo isso faz a gente pensar em lipedema. Quando essa mulher chega para a gente pede alguns exames para complementar isso, sabe? Para confirmar esse diagnóstico. Aí, colega, se vocês quiserem falar um pouco sobre hormônio, sobre obesidade, pelo amor de Deus, acho que isso é um bate-papo. Quanto mais troca, mais bacana. Acho que os colegas podiam... Olha, tem a pergunta. Qual é a diferença entre lipedema e celulite? E a outra coisa que eu ia te perguntar agora, o que são esses nódulos no braço, nódulos em outros lugares de gorduras? Quer falar, Fabiano? Quer falar, André? Posso falar sem problema. Na verdade, a gente tem que entender que lipedema é uma doença que é estrogênio dependente, né? Então, a gente não conhece muito bem as causas, as etiologias, mas a gente entende que a mulher, quando entra na puberdade, quando ela começa ali na fase de adolescência, ou quando ela engravida, ou quando ela passa por uma técnica de reprodução assistida, ou quando ela inicia o uso de anticoncepcional, ou ainda quando ela está naquele período de climatério, que seria aquele período de transição logo antes da menopausa, toda vez que a gente tem uma fase de oscilação hormonal, essa mulher tem um gatilho para iniciar a doença, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Depois, entender que a doença é uma doença inflamatória. Então, é como se as células de gordura dessas mulheres, elas passassem por um processo inflamatório, elas ficassem hipertróficas. O que é isso? As células elas vão ficando imensas, grandes, muito grandes. E com isso existe uma substância que chama ácido hialurônico. E essa substância, ela fica contida ali no meio do tecido e ela faz com que haja absorção de água. Ao absorver água, existe um processo inflamatório que essas próprias moléculas também causam nesse tecido e entra num ciclo vicioso. Então, na verdade, a doença vai piorando, porque retém água, aumenta a inflamação, que piora o processo inflamatório, retém mais água, e aí é um ciclo vicioso que não acaba mais. Então, um dos pontos desencadeantes para isso é o aumento de gordura ao longo da vida. É por isso que nessas mulheres, quando elas chegam, por exemplo, no ginecologista, é importante que a gente entenda que a puberdade pode ser um ponto crucial para a gente já orientar essa menina que ela não pode ter muito ganho de peso ao longo da vida, porque ela pode piorar a doença lipedema. Então, a gente tem que entender que a doença ela é uma doença crônica, né, e que tem base genética, hereditária. Então, a gente vê famílias de mulheres. Então, na história clínica, é importante que a gente pergunte para essa menina se a mãe, se a avó, se as tias, enfim, se outras pessoas da família também têm uma perna como essa, né? Essa perna de tronco, que o Fábio falou muito bem, né? Que é essa perna retinha, que não tem uma diferenciação muito bem do joelho, do tornozelo, né? Da panturrilha. Então, você enxerga uma perna que desce reta. Então, tudo isso a gente tem que abordar numa consulta na história clínica
e tentar fazer medidas preventivas para que ao longo da vida a gente diminua esse processo inflamatório e ela não venha a piorar cada vez mais a doença. André, um ponto para falar de lipedema e celulite e reafirmar para as pessoas que isso não é uma questão estética, né? Eu acho que é importante mencionar também, dentro desse contexto, infelizmente, a falta de conhecimento de muitos colegas, muitos profissionais médicos em relação a essa doença, de desconhecer mesmo a etiologia lipedema e eventualmente, isso carrega consigo um preconceito junto, né? Da mulher que tem aquele acúmulo de gordura que, a despeito de muito esforço, tem dificuldade de perder aquela gordura e eventualmente nunca perde, né? E aí um ponto que eu acho que é interessante mencionar, né? A gente, inclusive um dos propósitos dessa live aqui é aumentar o conhecimento a respeito da doença, tanto entre colegas quanto também da área de saúde como um todo, como também do público leigo, é que eventualmente essas pacientes elas acabam descobrindo ter algum problema quando elas vão fazer uma massagem, uma drenagem linfática, em que o massoterapeuta, que é acostumado a palpar a pele das mulheres, no próprio procedimento, a palpar a gordura, sente os nódulos, detecta que aqueles nódulos são dolorosos, acaba indicando para a paciente procurar ajuda médica para tratamento daquela condição. E, às vezes, na correria do dia a dia, dos consultórios, a gente, muitos médicos, muitos colegas acabam deixando um pouco de lado essa parte, né, do exame físico como um todo, de examinar as partes, né, sem estarem cobertas, e isso é muito importante nessa identificação, a palpação também desses nódulos e da gordura como uma condição dolorosa. Uma outra via que essas mulheres acabam descobrindo, eventualmente ter um problema, é no próprio Google, uma simples busca no Google. Se você buscar pernas inchadas e doloridas, muito provavelmente uma das primeiras coisas que vai aparecer é lipedema nessa busca, e a partir daí elas passam a estudar um pouquinho sobre a doença e aí procurar ajuda direcionada. A questão de lipedema, né, como o Fabiano e o Fábio explicaram muito bem, é uma condição de hipertrofia das células adiposas que cursa com inflamação e, frequentemente, em estágios mais avançados, vai cursar com fibrose também, que é o endurecimento do tecido. Isso não tem nada a ver com a condição estética, né, que as mulheres frequentemente se queixam, da celulite, que são aquelas dobrinhas ali que aparecem na pele quando eventualmente há um ganho de gordura em qualquer parte do corpo, né? Inclusive na barriga, na coxa, mas é completamente diferente de lipedema, que é uma condição de hipertrofia com inflamação e fibrose do tecido adiposo. Exatamente. Ficam maiores, é isso? Porque o que acontece, doutor, tá que assim, a gente tem a pele, a gente tem o músculo, e existem traves que prendem uma coisa na outra. Que na mulher ela é vertical. Quando essa célula, como o André falou, ela cresce, né, que a gente chama na nossa gíria de hipertrofia, ela abaula a pele para fora. Como existem septos prendendo a pele para baixo e uma gordura empurrando a pele para cima, isso se manifesta como se fossem nódulos na pele. Só que a celulite, primeiro, ela dá em outras partes do corpo, que não são só os membros, né, nem braço, nem coxa. E outra coisa é que ela não tem toda essa doença, essa reação inflamatória, essa dor, essa equimose. Então, a celulite está mais ligada a um aspecto estético e que é reversível com drenagem, com uma boa alimentação. E o lipedema, muito mais ligado à dor, inflamação e de um caráter progressivo com o passar dos anos. Então, um é mais estético mesmo e o outro, um grupo daquelas mulheres com celulite vai desenvolver o lipedema também. Mas nem toda mulher com celulite tem lipedema. E até o emagrecimento e celulite, né? Então, esse também é um ponto diferencial. O emagrecimento faz com que a mulher perca a celulite, né? Diminua, pelo menos, o que a gente não observa no quadro de lipedema. Exato. E outra coisa, não tem aquela variação diurna, né? Que as pessoas falam, no fim do dia minha perna está inchada, de manhã não está. Não existe isso, né? Existe. Existe um pouco. Existe. O que acontece? Nesse processo inflamatório, doutor Taki, imagina aqui, a gente está destruindo tecido, a gente tem um processo inflamatório acontecendo nessas células de gordura. Com o passar do tempo, os vasos linfáticos que se encontram na região dos membros também, e que fazem a absorção do líquido,
faz com que essa inflamação destrua também esses vasos linfáticos. Então, com o passar do tempo, a gente pode ter o que a gente chama de linfedema associado ao lipedema. Né? Esses são estágios um pouco mais avançados da doença. E mesmo em estágios iniciais, um pouquinho de edema é observado também nessas pacientes, mas nos estágios mais avançados, isso pode aparentar aqueles membros grandes, né? Que a gente poderia falar até elefantíase, aqueles membros bastante grandes mesmo, né? De bastante linfedema associado ao lipedema. Mas é por isso que Mas o Dr. Tak fez uma pergunta importante, quer dizer assim, eu acho que se a gente pensar num quadro de grandes variações de volume, tipo, de manhã a perna está muito fininha e no fim do dia ela está muito grande, a gente fala de um problema de água, que a gente chama de linfedema. Se a gente tem um quadro, claro que pode ter alguma variação de edema, como o Dr. Fabiano falou, mas que é mais ou menos estável, a gente está dizendo mais de uma inflamação da gordura. Então, realmente, assim, grandes variações de volume, de manhã é muito magro e no fim do dia é muito grande, é mais linfático mesmo, né? Que não é o típico do lipedema mesmo. Lembrando que uma... Perdão, Fabiano. Lembrando que uma característica importante para diferenciar lipedema de linfedema é que no lipedema as mãos e os pés são poupados. Então, se há um acometimento de mãos e pés, provavelmente há um linfedema associado a esse lipedema. Isso. Perfeito. Fábio, conta um pouco para nós, você que é cirurgião plástico, como é que é o tratamento? Super importante, doutor Tak, porque o que a gente sempre orienta a paciente é que a primeira medida é que ela adote uma alimentação saudável, uma atividade física regular e, eventualmente, naquelas que têm um acúmulo de água, que é o que a gente estava discutindo agora, alguma medida para desinchar um pouco. Então, uma alimentação em que ela diminui a inflamação significa evitar trigo, leite de vaca, açúcar e álcool. Normalmente, essas medidas, junto com uma atividade física, de preferência sem muito impacto, sabe? Sem grandes impactos no joelho e no tornozelo, conseguem diminuir a dor. Não necessariamente essa perna vai ficar fininha com isso, porque, como a gente estava discutindo, essas medidas de emagrecimento não funcionam na panturrilha. Mas elas vão diminuir a inflamação. E para aquelas mulheres que têm muito acúmulo de água também, uso de meia elástica, drenagem linfática. Só que o que a gente normalmente vê, Tataque, é que essas medidas tiram perto de 10% do volume da perna. Então, é um pouco frustrante. Elas sentem menos dor, mas elas não ficam com a perna como elas imaginariam. Depois, quando essas medidas estão bem implementadas, a gente orienta a cirurgia, que é o que eu mais faço, é a remoção cirúrgica dessas células de gordura, e a gente consegue reduzir o volume da perna em 40%, 50%, muitas vezes. Ela fica bem menor. E aí ela tem que manter a atividade física e a alimentação. Então, olha como é tudo integrado, né? Não é assim, ou faz a alimentação ou opera. Na verdade, é preciso que isso seja feito de uma maneira integrada. Eu sempre explico que eu faço metade do trabalho e a outra metade a paciente tem que mudar seus hábitos, né? E aí entra também o senhor de mudar a cabeça dela, né? E aí depois eu quero até ouvir do Fabiano como é que ele pensa em relação a hormônios também. Se é possível, nesse momento, evitar hormônios femininos para que a gente não agrave, né? Então, eu acho que a gente precisa do André para falar de alimentação, a gente precisa do Fabiano para falar de hormônio, a gente precisa do senhor para falar de cabeça, né? Diferente a todo esse drama. E acho que uma parte do que eu faço é a remoção cirúrgica dessas células. Só complementando muito rapidamente, assim, a boa notícia é que uma vez que você tira essa célula de gordura na cirurgia, ela não é reposta. Então, existem segmentos de 8 anos com essas mulheres, mostrando que depois que você tirou essa célula de gordura da panturrilha, por exemplo, tirou elas de uma maneira eficaz, elas não voltam a se reproduzir e a panturrilha nunca mais volta a ter aquele tamanho que ela tinha antes da cirurgia. E ela nem é reposta em outra parte do corpo. Se ela não comer direitinho, se ela não mantiver atividade física, ela vai piorar em outra parte do corpo, sim. Então, ela pode ter a impressão do tipo, nossa, na panturrilha não voltou, mas meu braço está ficando enorme. Ai, minha coxa está piorando. Não é que o lipedema tem perna, né, doutor Tak, que saiu da panturrilha e correu lá para o braço, mas por isso que é tão importante a gente falar sobre alimentação, o senhor que é especialista em compulsão alimentar, né? A gente falar sobre uso de hormônios e a questão do André, de alimentação, é tudo junto, né, doutor Tak? Acho que por isso que tá tão bonita essa nossa conversa hoje, né? Porque cada um de nós com a sua expertise está trazendo a sua contribuição para essa mulher, né? E tem estágios, estou perguntando para os três. Tem um estágio onde é conservador, é só clínico. Tem um estágio onde é cirúrgico, não tem jeito.
E se ele for pequeno, inexoravelmente ele vai ficar aumentando, ele agrava? Como é que é isso? Vocês querem falar? Eu não Eu quero monopolizar. Posso falar. Vamos lá. Na verdade, a gente tem 5 tipos, né, que depende da localização onde as gorduras se depositam, onde o lipedema deposita, mas a gente tem 4 estágios principais. Eu separaria como estágios 1 e 2 como estágios mais tranquilos e estágios 3 e 4 como estágios mais graves. No estágio 1 e 2, na maioria das vezes, a gente tenta todas as medidas antes, né? Então, a gente vai fazer medidas anti-inflamatórias, com dieta anti-inflamatória, tentar praticar exercícios físicos, controlar a cabeça, bastante importante, conhecer outras mulheres que convivem com lipedema, trocar experiências é bastante importante para essas mulheres aprenderem a lidar com a doença também. Mas quando a gente passa para os estágios 3 e 4, a gente começa a ter muito mais dificuldade, né? E aí esses estágios cabe muito óbvio. Cada caso é individualizado, a gente vai conversar com a paciente. Tem paciente no estágio 2 que vai querer cirurgia, não só por fins estéticos, mas porque sente a perna muito pesada, sente muito desconfortável, e cada paciente vai ter sua história aí, suas queixas valorizadas, né, individualizadas. Acho que até nesse sentido, o Dr. Fábio pode falar um pouco mais da cirurgia, de como é que funciona, como é que é feita a lipoaspiração. Algumas pacientes têm que fazer ressecção de pele também, né, Dr. Fábio? Por causa do excesso ali de pele que eventualmente se forma. Mas eu acho que é uma abordagem realmente que inicialmente a gente tenta todas as medidas. E o senhor perguntou também sobre a evolução da doença, né? Se as mulheres podem continuar evoluindo. Se ela não se cuidar, a doença vai evoluir, né? Então, a gente tem que ficar muito atento às questões hormonais que essa mulher passa. Então, tem coisas que são inevitáveis, né? Se ela quiser ser mãe, ela vai engravidar, então esse processo hormonal a gente não consegue controlar. O climatério, ela eventualmente vai passar também, a gente também não tem muito como controlar, mas o que a gente tem que focar, essa mulher não pode perder peso. E ela tem que manter a prática de exercícios físicos e a dieta anti-inflamatória para sempre. Isso aí é fundamental para a gente segurar a evolução da doença. Deixa eu chamar o André um pouquinho para o bate-bola aqui, já vou passar a bola para você. André, o título da live era para chamar a atenção das pessoas entre obesidade e lipedema, né? Você vai dizer para mim, é completamente diferente? O cara que é obeso, que tem obesidade, pode ter lipedema? Como é que eu diferencio uma coisa da outra? Bem, como a gente até comentou no início, né? Frequentemente, lipedema caminha com obesidade. E o que ocorre, mas são condições distintas, né? Como a gente falou. O que ocorre é que a maioria das pessoas, né, das mulheres com obesidade, elas não têm lipedema, né? Embora seja uma doença razoavelmente prevalente, a maioria não tem. E como que se distingue o lipedema da obesidade? Pelo padrão de distribuição da gordura e pela característica fundamental de resistência da perda daquela gordura localizada naquelas regiões que são acometidas pelo lipedema. Notadamente aí, a região dos glúteos, região das coxas. Nos casos mais avançados também pode pegar a região das pernas abaixo do joelho e assim como membros superiores. Lembrando que a gente comentou que se não houver linfedema, que é um distúrbio do vaso linfático associado, as mãos e os pés vão ser poupados. Então, olhando para uma paciente com uma suspeita de lipedema, você tem que bater o olho e visualizar que há um acúmulo completamente desproporcional, por mais que ela esteja acima do peso, há um acúmulo completamente desproporcional de gordura nessa região do quadril, das coxas e dos glúteos, versus a região acima da cintura, né? Então, geralmente essas mulheres podem ter até o abdômen sem acúmulo de gordura nenhum ou com muito pouco acúmulo de gordura, e isso ser completamente desproporcional em relação aos membros inferiores. Então, essa é uma dica muito importante, né? Aquela mulher que às vezes é magra, pode até ser magra, e com um quadril muito largo, com um acúmulo de gordura muito significativo, e com todos aqueles comemorativos que a gente já falou aqui, geralmente acompanhado de dor, palpação de nódulos na região, refletindo a inflamação do processo patológico, né? Então, obviamente, se a mulher for ganhando mais peso ao longo da vida, ela vai ganhar peso em todas as partes do corpo, vai ganhar peso no abdômen, vai ganhar peso nas pernas, nos braços, mas notadamente esse acúmulo de gordura é
mas muito mais proeminente nessa região abaixo da cintura. E essa é uma grande dica para diferenciar. Obesidade, obviamente, também uma mulher que é portadora de obesidade simples, na palpação, no exame físico, ela habitualmente não vai sentir dor. Então, esse é um ponto do exame físico, a palpação dos nódulos e a sensação dolorosa da palpação das áreas acometidas é um importante fator diferencial aí entre lipedema e obesidade simples. E aí, André, doutor Taki, só... Perdão. Desculpe. Só complementando isso que a gente sobe o grau de obesidade grau 1, grau 2, grau 3, que a gente chamava obesidade mórbida, etc., a gente sabe que piora tudo. Até transtorno psiquiátrico vai crescendo à medida que você vai tendo níveis mais altos de obesidade. Lipedema é mais comum em gente com obesidade grau 3, em gente que vai para cirurgia bariátrica, é mais comum? O que a gente tem de dado, né, de observação e da literatura é que, como o Fabiano mencionou há pouco, existem os estágios de lipedema, né? E o que a gente sabe é que quanto mais pesada é a paciente, né, ou seja, você pode ter mulheres com IMC normal, índice de massa corpórea normal, ou sobrepeso e um lipedema estágio 1, que é o estágio mais inicial. Mas à medida que o IMC, que é o índice de massa corpórea, vai aumentando, acima de 30, 35, 40, naturalmente, como você tem um acúmulo global de gordura, as mesmas mulheres que sofrem de lipedema, elas têm estágios mais avançados de lipedema quanto maior é o IMC. Então, existe essa correlação sim. Agora, por outro lado, o que eu falei anteriormente também, eventualmente uma mulher que tem um IMC, por exemplo, de 40, que é uma obesidade grau 3, e é submetida à cirurgia bariátrica, eventualmente ela pode perder uma quantidade muito expressiva de peso, por exemplo, aí 40% de redução do peso inicial, perder o peso em todas as partes do corpo, mas não perder peso nas regiões acometidas pelo lipedema. Então, essa é uma situação muito característica que deve levantar fortemente a suspeita. Idealmente, naturalmente, ela deveria ter sido diagnosticada antes da cirurgia bariátrica, mas essa é uma condição frequente de se ver também. Aquela mulher que perde bastante peso por qualquer método que seja de tratamento, medicamentoso, nutricional, cirúrgico, e que, a despeito de perder muito peso, não perde peso nas regiões acometidas pela doença. Fábio, queria complementar? Sim, eu queria colocar duas observações. Uma, o doutor André falou uma coisa fundamental. Ele falou assim, o lipedema não tem a mesma facilidade de perda de peso, mesmo adotando dietas e atividade física, às vezes até bariátrica. Por que eu estou levantando isso? Porque é muito frequente a gente ver pessoas desenvolvendo distúrbios alimentares por conta do lipedema. Então, semana passada eu atendi uma moça super jovem aqui do Totac, ela falou assim, Fábio, eu já cheguei a perder tanto peso com dieta, tomando laxante, enfiando o dedo na garganta para emagrecer, que eu cheguei a 43 quilos. E sabe o que aconteceu com a minha panturrilha? Mesmo comigo com 43 quilos, estava do mesmo jeito. E aí eu tive que fazer um tratamento para anorexia, tive que procurar um psiquiatra, porque eu ia acabar morrendo tentando emagrecer e minha panturrilha estava lá da mesma maneira. Ou seja, se a gente conseguir deixar muito claro para essas pessoas que estão conversando hoje conosco, de que obesidade é uma coisa e lipedema é outra, a gente vai poupar muitas dessas mulheres de entrar nesse ciclo, né, de anorexia, bulimia, ou o oposto, que é a compulsão alimentar. Outro ponto fundamental é assim, é o ciclo vicioso do Tata. Imagina uma pessoa que tem, hoje de manhã, que eu fiz uma cirurgia, uma pessoa que tem 20 quilos na panturrilha. É muito mais difícil para fazer exercício. Aí ela ganha peso. Aí quando ela ganha peso, ela engorda no abdômen, mas ela engorda na perna. Aí a perna fica mais pesada ainda. Então ela fica com 30 quilos nas pernas e na coxa. Aí é mais difícil ainda dela fazer exercício. Aí ela vai ter mais obesidade ainda. Então, uma coisa acaba se aliando à outra, porque quanto pior tiver o lipedema, mais provavelmente ela caminha para obesidade, mais difícil perder peso, pior lipedema, mais obesidade, e isso vai se confundindo cada vez mais, né? Então, se a gente conseguisse pegar isso no início, a gente ia poupar ela de desenvolver distúrbios alimentares e de desenvolver obesidade. Eu acho que essa é a grande lição do que a gente está falando, que o diagnóstico precoce e o conhecimento sobre esse assunto ele é essencial. Uma coisa que eu aprendi com vocês, até disse outro dia, o psiquiatra não está acostumado a ver pacientes com lipedema. Quer dizer, para o psiquiatra, isso é uma novidade. E aí, esse
essa parte do congresso que o André me mandou e outras pesquisas passei a fazer aprendendo com vocês, 8% das pessoas com lipedema pode ter anorexia, 10% pode ter bulimia, depressão, tentativa de suicídio. É absurdo o tamanho disso, né? Muito grande. Eu acho que o psiquiatra deveria estar mais perto, é por isso que estou aprendendo com vocês. Olha, fazendo minha culpa aqui, acho que todos nós, né? Acho que os cirurgiões plásticos precisam saber mais sobre isso. E eu tenho certeza que os colegas vão falar a mesma coisa, né? Os ginecos, os endócrinos. Todos nós, né? Começou falando dos gatilhos para o surgimento do lipedema, né? Você podia falar, então, de novo, um pouco, quais são os gatilhos e o que o ginecologista pode fazer? Ela chega no ginecologista, qual o papel do ginecologista? Perfeito. Vamos lembrar que os gatilhos são todos os momentos de oscilação hormonal da mulher. Então, a puberdade, que é a entrada na adolescência, o uso de pílula anticoncepcional, a gravidez, às vezes técnicas de reprodução assistida e o período do climatério, que é aquele que antecede a menopausa. Todos esses momentos de oscilação hormonal podem desencadear realmente a doença. Então, o que o ginecologista pode fazer? Primeiro, que talvez ele seja a primeira porta de entrada dessas pacientes. Imagina a menina quando menstrua, a primeira consulta que ela faz, em geral, é com o ginecologista. Ela sai do pediatra para o ginecologista. Então, nesse momento, uma conversa para entender a história clínica dessa paciente, a história familiar, se existe diagnóstico de lipedema na família, se não existe, às vezes nós que vamos diagnosticar esse lipedema também. E já fazer esse diagnóstico dessa paciente logo no começo ali é extremamente importante para que a gente previna toda uma cascata de eventos que podem desencadear a piora da doença ao longo da vida. Então, para essa menina, por exemplo, eu vou evitar entrar com anticoncepcionais orais ou sistêmicos, eu vou pensar, por exemplo, num DIU de cobre para ela, ou até num DIU hormonal, mas que tem ação mais local, pensar em métodos de barreira. A gente vai pensar em uma outra estratégia para essas meninas que não pílulas anticoncepcionais. Do mesmo modo, já vou orientá-la desde já de que o ganho de peso pode piorar a doença. Então, aquela coisa do efeito sanfona, a gente não falou claramente isso, mas essas pacientes que engordam, emagrecem, engordam, emagrecem, engordam, emagrecem, cada vez que ela engorda um pouco e emagrece de novo, engorda um pouco e emagrece de novo, o lipedema vai só piorando. Então, a gente precisa trabalhar muito mais com equilíbrio e regularidade na vida dessas meninas do que, efetivamente, manter essa vida instável de engorda e emagrece. E aí, orientação dietética, nesse momento é que a gente encaminha eventualmente para um nutricionista para fazer o acompanhamento. Se ela já tiver alguma repercussão maior, obviamente, a gente vai encaminhar para as outras equipes. Então, a psiquiatria vai entrar muito, A adolescência, a gente sabe que é uma fase de potencial para esses distúrbios alimentares, O psiquiatra ele tem um papel importantíssimo nessas adolescentes. Então, o ginecologista, eu diria que é a porta de entrada e é ele quem vai ajudar a passar por todo esse processo sem que a doença se agrave. Então, se ela engravidou, orientação de uso de meia elástica, desde logo ali do comecinho da gravidez, a drenagem linfática, se a paciente tiver condição de bancar isso, a gente sabe que acaba sendo caro isso, é difícil, mas a dieta anti-inflamatória é uma coisa simples que a gente consegue orientar também. Tá. Olha, tem algumas perguntas, eu abri de novo, embora as pessoas estivessem dizendo que apaga esses comentários aí que os moços são bonitões e a gente não consegue vê-los. Mas tem umas perguntas que acho que é legal. As pessoas estão mandando o seguinte. Bom, vou falar várias e cada um assume a que quiser responder. O Mirena, piora o lipedema? Cícera, obrigado pelos parabéns. Olha, já fui diagnosticado com lipedema, é difícil conviver. Tá, olha. Quem tem lipedema, além linfedema e lipedema, pode fazer a cirurgia? Endometriose. Tem alguma questão relacionada? Alguém anota aí. E tem uma outra, doutora Célia diz o seguinte, eu fui no vascular e ele me disse que a lipoaspiração nas pernas destrói as vias linfáticas. É verdade? Então, lipedema em homens, nódulos são sempre externos ou internos. Quem tem lipedema, além de lipedema, pode operar. Destrói ou não os gânglios linfáticos, pode fazer musculação. Bom, olha, legal, o pessoal está muito interessado no que vocês estão dizendo. Quem assume a paternidade de alguma dessas perguntas aí? Eu tenho duas que acho que estão mais no meu colo aqui.
diferença entre lipedema e linfedema, e se pode ter simultaneamente. Então, de novo, linfedema é um acúmulo de água nas pernas, sistema linfático. E lipedema é uma doença inflamatória da gordura das pernas. É claro, existem momentos em que a pessoa pode ter os dois, né? Como a André falou, olha, existe gente que tem obesidade e lipedema, existe gente que tem linfedema e lipedema. A cirurgia consegue tratar o lipedema, a gordura. O linfático, normalmente, ele é tratado através de medidas clínicas. Meia elástica, drenagem, dormir com a perna mais elevada, tá? Mas existem pessoas que têm os dois ao mesmo tempo. Olha, essa história de que a cirurgia lesa o linfático, ela é um conceito antigo. Ano passado, 2021, saiu o Consenso Americano sobre tratamento de lipedema. Isso significa o seguinte, como o grupo de médicos que trata lipedema nos Estados Unidos pensa. Duas afirmações muito importantes em relação a isso. Uma, a única técnica capaz de retirar a célula doente de gordura da perna ou dos membros é a cirurgia. As outras medidas são de apoio, são de controle de dor, mas assim, para tirar essa célula doente do corpo, só removendo ela literalmente na cirurgia. Segundo, quando bem feita essa cirurgia, existem estudos que mostram melhora do sistema linfático. Ou seja, a gordura vai apertando o linfático de fora para dentro e vai lesando ele. Quando você esvazia essa gordura, a drenagem melhora. É claro que isso deve ser feito de uma maneira correta. Qualquer cirurgia, quando mal feita, ela é maléfica. Mas existem maneiras de fazer a remoção de gordura sem lesar o linfático. Os estudos mostram que a drenagem linfática, quando você faz uma cirurgia bem feita, melhora, não piora. Então, isso é um conceito, não vou dizer errado, mas talvez antigo. Os estudos mais novos mostram melhora quando a cirurgia é bem feita. André, quer falar de atividade física? Pode fazer atividade física? Pode e deve, né? Deve. Isso faz parte do tratamento não medicamentoso, né, das mulheres que tiverem com sobrepeso e obesidade. E, obviamente, faz bem para todo mundo fazer atividade física. É uma condição fundamental aí para a nossa longevidade, né? E aí, obviamente, as mulheres que tiverem lipedema, que estiverem acima do peso, isso é mais importante ainda junto ao processo da dieta anti-inflamatória. Em relação à atividade física, né, isso vai depender também da condição concomitante que a mulher tiver, por exemplo, em relação às articulações. Se ela tiver um estágio avançado de lipedema, ela pode ter lesão articular, por exemplo, dos joelhos, dos tornozelos, e isso gerar muita dor em atividades de maior impacto. Então, para essas mulheres, por exemplo, atividades aquáticas, natação, seriam mais apropriadas, né? Existem alguns trabalhos mostrando que atividades de aquelas plataformas vibratórias, que a pessoa sobe em cima da plataforma e aquele estímulo vibratório, isso pode ser benéfico também para estimular tanto os vasos linfáticos como as veias que bombeiam o sangue de volta para o coração. Pode ajudar também nesse processo de, vamos chamar de desinflamar, de desinchar as pernas, né? Junto com, obviamente, a drenagem linfática que já foi falada. Então, a atividade física, obviamente, é fundamental, junto com a dieta, e, eventualmente, nas mulheres que tiverem sobrepeso e ou obesidade com comorbidades, frequentemente o endocrinologista vai lançar a mão de tratamento medicamentoso para a obesidade, porque isso tem impacto também na melhora do lipedema. Lógico, não vai fazer desaparecer aquela gordura localizada, mas a mulher que tem a lipedema e tem a obesidade, ela vai ter outras complicações, e o fato dela perder peso globalmente também ajuda, por exemplo, a gerar uma menor sobrecarga nas suas articulações, né? E aí todo o mecanismo de dor que vem junto com isso. Só mais uma palhinha aqui em relação a um ponto que foi mencionado aí de lipedema em homens. A gente só tem falado de lipedema em mulheres. Existe lipedema em homens? Existe sim, porém é extremamente raro. E isso é até um tanto porque reforça a etiologia da doença, a base hormonal da doença, porque o que protege os homens? O fato de que a doença é muito associada com as mulheres porque as mulheres têm níveis altos de estrógeno, que é o hormônio feminino, ao passo que os homens têm níveis baixos de estrógeno e níveis altos de testosterona, que é o hormônio masculino. E aí, em que condição que, nos casos raros, é visto lipedema em homens? Nas condições em que baixa bastante o nível de testosterona e sobe o nível de estrógeno. Por exemplo, cirrose hepática em estágios avançados, a gente vê isso,
É lógico que não é comum ver lipedema em cirróticos, né? Mas é uma das condições descritas da presença de lipedema em homens. Tratamento de câncer de próstata, né, André? Isso, é isso Sim, que que aí você baixa bastante o nível Isso. da testosterona, doenças hipotalâmicas, hipofisárias, né, que são as glândulas cerebrais aqui no sistema nervoso central que controlam a produção de testosterona pelo testículo. Então, qualquer condição que houver um desbalanço de aumento de estrógeno e ou redução de testosterona pode vir a desencadear um quadro de lipedema em homem, que, mais uma vez, é extremamente raro. É isso que eu ia perguntar, quer dizer, inibição de testosterona em homens com CA né, CA de próstata, etc. Fabiano, tem duas coisas legais aí. Mirena, que deve ser o nome comercial aí de um anticoncepcional e tal, e endometriose, tem alguma coisa a ver? Tem, vamos lá. Primeiro, se eu pudesse... Primeiro, tudo que eu vou falar aqui agora não tem validação científica, tá, gente? Pensando na etiologia da doença, estrogênio dependente, o que a gente entende? Que se a gente utilizar métodos não hormonais e hormonais de progestagênio somente, a gente estaria lidando melhor com essa doença. Então, se eu pudesse, se uma paciente chega para mim e eu tivesse que escalonar quais são os métodos mais indicados para essa paciente, eu começaria com o DIU de cobre, tá? Porque o DIU de cobre não tem hormônio nenhum, né? Então, ele não influenciaria em nada essa mulher. Só que a gente sabe que o DIU de cobre tem algumas contraindicações ou até efeitos adversos que podem aparecer. Então, uma mulher que tem sangramento muito intenso no período menstrual ou que tem cólicas exacerbadas, essa mulher, existe uma contraindicação relativa para que ela coloque o DIU de cobre. Então, nesses casos, eu acho que tem indicação, por exemplo, do DIU Mirena, que seria esse DIU hormonal, tá, de levonorgestrel, que é uma progesterona somente, ele não tem estrogênio. E o DIU Mirena, ele é conhecido por ter uma ação mais local, ele não tem uma absorção sistêmica tão extensa. Então, a gente vai atuar mais ali na região do útero, sem que isso promova uma disseminação desse hormônio na corrente sanguínea. Tá? Então, eu acho que o DIU Mirena, ok, eu usaria também tranquilamente, pensando numa mulher de lipedema. Em relação à endometriose não tem relação com o lipedema. Mas a gente tem que lembrar que um dos tratamentos para endometriose são os tratamentos hormonais, né? Então, esse é o grande ponto. Então, para se tratar essa endometriose, e aí falando de pacientes que têm dor, tá, doutor Taki? Porque saiu, inclusive, um guideline agora europeu, já de 2022, falando sobre esse tratamento da endometriose, que mostra que pacientes assintomáticas de endometriose não precisam de tratamento medicamentoso. Tá? Mas quando a gente pega pacientes que têm dor em todo o ciclo menstrual ou dor pélvica, o que é isso? Mesmo que ela não esteja menstruada, ela tem uma dor pélvica crônica. Ou ainda tem dor durante a relação sexual, dor de profundidade, né? O que a gente chama de dispareunia de profundidade. Ou ainda dor durante a evacuação, quando faz cocô dói, ou quando faz xixi. Essas mulheres têm indicação ao tratamento hormonal. O que a gente poderia pensar inicialmente? No próprio DIU hormonal, o DIU de levonorgestrel, que comercialmente é conhecido como Mirena. Tá? Eu pensaria nessa opção para essas mulheres. Acho que é isso. Bom, você já falou dos gatilhos, né? O que a gente pode fazer para amenizar esses gatilhos, para diminuir esses riscos? O que o ginecologista pode fazer? Realmente pesar isso. A primeira coisa que a menina vai falar assim, chegou na puberdade na consulta ginecológica, é avaliar realmente a história clínica e ver se ela tem uma predisposição ao lipedema ali. Se tiver, já dá todas as orientações de tratamento, né? Porque a gente sabe que a doença é uma doença crônica e uma vez que você tem o diagnóstico, é um diagnóstico para toda a vida. Então, a primeira coisa é orientações em relação ao tratamento. O segundo é que na hora que essa menina precisar de uma anticoncepção, se ela quiser e assim o desejar, a gente tem que lembrar que os métodos hormonais, a gente não deve pensar como primeira escolha para essa paciente. É claro que tudo vai ter que ser pesado o risco-benefício dessas escolhas, né? Porque se a paciente eventualmente precisa para tratamento de outras doenças, a gente vai pesar os benefícios da utilização de hormônios nessa paciente. Depois, pensando na cronologia aí da coisa, né? Se ela tenta engravidar, por exemplo, e não consegue. Se ela tem endometriose, por exemplo, tem um grau de infertilidade. 50% das pacientes que têm endometriose têm infertilidade. E ela precisa, por exemplo, de uma estimulação hormonal para a reprodução assistida. Eu vou tentar estimular essa paciente com a menor dose de hormônio necessária, para que eu tenha o máximo de folículos recrutados, para que eu tenha o máximo de óvulos produzidos, para que eu possa, eventualmente, fazer com que ela tenha menor produção de estrogênio ali, num ciclo de reprodução assistida.
Depois essa paciente engravidou. Aí são aquelas medidas de orientação de meia elástica, de drenagem linfática, de alimentação anti-inflamatória, de prática de exercícios físicos. E isso é uma coisa muito importante, porque todo mundo acha que engravidou tem que parar exercício físico. Na imensa maioria das vezes, não. A gente orienta, inclusive, que se mantenham os exercícios físicos para que a performance física dessa mulher seja mantida também. Para que ela recupere o peso pós-parto ali muito mais facilmente, para que ela não tenha outras complicações durante a gravidez, como, por exemplo, lombalgia, dores articulares, outras coisas apareçam ao longo da gestação. E aí, no período do climatério, também orientar essa mulher, porque principalmente nessa fase, é uma fase em que as mulheres começam a acumular muita gordura, e gordura em locais que estão muito relacionados também aí ao lipedema, né? Começa uma gordurinha no braço, que é essa parte superior do braço também pode ser acometido pelo lipedema, não só o membro superior. Claro que isso vai variar do tipo do lipedema que essa mulher tem, mas a gente também já deve orientar o paciente que, se ela não mantiver essas medidas básicas que a gente orientou tanto nessa live, que ela vai piorar do quadro do lipedema também. Em cima disso, né, eu fiquei muito feliz de ser convidado para poder participar de um evento aí que a gente já está começando a bater papo aí, né? Um evento sobre lipedema. Com outros colegas, eu vou ler aqui com o Dr. Vitor Gomes, doutora Adriana Vilarinho, falando dos aspectos dermatológicos, doutora Lívia, a doutora Adriana Cachani, que está por aí, falando dos aspectos nutricionais. Se alguém lembrar algum outro nome, me fala aqui. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Então, acho que a gente deve, agora por maio ou junho, ter um evento nosso aí para começar a divulgar essa história, né? Doutor Taki, desculpa te interromper. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos aspectos psiquiátricos também da doença. Acho que é interessante que o senhor também traga isso para a live para a gente. Tá. Então, o que eu disse é que eu aprendi muito com vocês nesse período, né? Eu fiquei muito surpreso, é o que eu dizia, que eu estou muito surpreso porque os psiquiatras não recebem esses pacientes, né? Ou recebem e o endócrino, o clínico que encaminha para a gente não faz diagnóstico. Então, o psiquiatra também muito menos afeito a fazer diagnóstico clínico, acaba não fazendo esse diagnóstico. Fiquei muito surpreso. Acho que vocês estão discutindo aí. Nós estamos falando de 11% das mulheres, é mais ou menos isso? Quer dizer, mais ou menos? 11% das mulheres e 50%, 40%, 50% ou mais das pessoas com lipedema têm quadros de anorexia, de bulimia, de compulsão alimentar, de depressão, de ansiedade, de baixa autoestima, né? Porque essas mulheres não se expõem à praia, não se expõem a outras situações, elas não se expõem, inclusive, à vida sexual normalmente, né? Então, essa baixa autoestima é algo que leva a repercussões muito importantes. E, repito, esse pessoal precisa de ajuda, tem um tremendo estigma, tem um tremendo sofrimento psíquico, né? E não chega a um psiquiatra. Então, esse convite de vocês me fez ter uma abertura para um grupo de pessoas que deve estar sofrendo aí e que não tem apoio em saúde mental, né? Acho que é um grande favor que vocês me fizeram e fizeram para os pacientes com lipedema aí poder abrir essa possibilidade de ter uma assistência em saúde mental. Obrigado pela dica, Fabiano. O André, o que o endocrinologista pode fazer? Sim, como o senhor falou, certamente o psiquiatra não vai ser a porta de entrada dessas pacientes, né? Uhum. Mas envolvê-lo no circuito é fundamental. E para envolvê-lo no circuito, isso requer que a gente faça o máximo de diagnósticos possíveis. E aí, quem que vai fazer o diagnóstico? É o endócrino, é o clínico, é o gineco, é o cirurgião vascular, é o cirurgião plástico, enfim, é o reumatologista, que é o ortopedista, que a mulher vai procurar por conta de dor articular, por deformidade articular. Então, certamente, essas vão ser as principais portas de entrada, e o reconhecimento da doença é o passo inicial para que a gente possa fazer isso, né? Então, esse é o nosso principal objetivo aqui, é conscientizar as pessoas quanto a essa possibilidade diagnóstica. A partir do momento que a gente faz esse diagnóstico,
essas mulheres podem passar a ser ajudadas, né? Só o fato de já fazer um diagnóstico e ela entender que aquilo dali não é uma preguiça, não é uma falta de força de vontade, não é uma sem-vergonhice, né? Como às vezes podem ouvir por aí, isso já traz um alívio muito grande para elas. E saber que existe tratamento, que o caminho do tratamento não é um tratamento simples, não é fácil, mas ele é factível e ele pode vir a trazer resultados significativos, né? Hoje o tratamento é multidisciplinar, com certeza. O tratamento definitivo que de fato traz os melhores resultados nos casos mais avançados é a lipoaspiração, em que entra o cirurgião plástico aí no cenário, né, como posição essencial. Mas a gente precisa tratar também da saúde mental, como o senhor bem mencionou. Lipedema, o fato da gordura em si localizada, ele não traz risco à vida. Mas, se a pessoa é portadora, se a mulher é portadora de lipedema e, ao mesmo tempo, ela sofre de anorexia nervosa, essa mulher pode vir a perder peso de forma extrema, como o Fábio mencionou da paciente dele, e isso é sujeito a risco de vida, inclusive, né? Essas pacientes suprimem bastante o sistema imunológico, podem ser acometidas por infecções graves. Então, tem N motivos para a gente reconhecer e tratar essa doença, né? E eu acho que realmente o foco é na multidisciplinaridade para que a gente envolva esses pacientes da melhor forma. E só para finalizar, eu fico bastante feliz que é uma doença que está atingindo mais reconhecimento, que a gente pode ajudar bastante essas mulheres, mas o conhecimento da fisiopatologia, né, da gênese da doença, ainda é muito escasso. E, com certeza, na próxima década, a gente vai ver muita evolução no sentido de pesquisa básica, de entender a ação hormonal do estrógeno nesse tecido, por que algumas mulheres acumulam mais gordura do que outras nessas regiões de forma completamente desproporcional. Tem questões relacionadas não só ao hormônio em si, mas à expressão dos receptores, né? Todo hormônio, para funcionar, ele precisa se ligar no receptor, né? Então, tudo isso, conhecimento ainda é muito parco e certamente a ciência vai evoluir muito na próxima década e, consequentemente, isso vai se traduzir em opções terapêuticas para essas pacientes, outras, além das que a gente tem nesse momento. Bom, vocês estão observando que os 3 jovens estão me chamando de doutor o tempo todo. Isso é uma maldade. Eles sabem que eu estou na 2ª idade e meia, ainda não entrei na 3ª idade, vai demorar alguns anos, mas vocês percebem que é uma coisa de tratar os mais velhos de uma maneira assim um pouco pejorativa, mas tudo bem. Carinho pelo nosso professor. Tá certo. Com respeito. Uma amiga nossa, a Verena Kirchhoff, ela pergunta o seguinte: mulher magra pode ter lipedema? E aí não tem muito a ver com o tema, mas drenagem linfática, as pessoas magras podem fazer drenagem linfática? Qual o benefício disso? Drenagem linfática é para tirar água, né? Não necessariamente a pessoa com lipedema tem problema de edema, né? Quer dizer, de retenção de líquido. Elas podem, ao fazer isso, ter alguma experiência de alívio de sintomas, diminuir um pouquinho o peso na perna, dar um conforto. Mas, assim, dali 2, 3 dias, infelizmente, ela volta a estacar zero e isso, então, não é tratamento, é alívio. Tá. Mulher magra pode ter lipedema? Muito. Porque, assim, na verdade, muitas delas, elas vão ter 18%, 20% de gordura, 25% de gordura na barriga e 40% na perna. Então, ela é magra da cintura para cima e ela tem um super lipedema da cintura para baixo. Esse é o quadro mais clássico e que assusta muita gente, porque essa é a mulher que é pouco reconhecida, né? E que, a partir dessa conscientização, como o André falou, precisa ganhar mais visibilidade. Ela tem lipedema, não tem obesidade. A gente está chegando no final da live, então eu gostaria de fazer o seguinte. Fábio, fazer as suas considerações finais, alguma coisa que você quisesse falar e não lembramos. Fabiano, idem. André, idem, as suas considerações finais e alguma coisa que eu não perguntei que cada um de vocês acha relevante. Olha, em primeiro lugar, agradecer ao senhor. É uma alegria a gente poder participar de um grupo com várias especialidades, trazendo a contribuição.
E como o senhor deu um spoiler, a gente vai fazer isso cada vez mais, né? A gente está formalizando esse nosso grupo e ele essa a primeira de muitas, né, que vão surgir nos próximos meses. Segundo lugar, gente, lipedema tem tratamento, né? Tem 150 mulheres ouvindo a gente agora. Elas merecem reconhecimento, elas merecem ter esperança. A partir dessa conscientização e de profissionais cada vez mais dedicados a isso, a gente consegue sim melhorar muito a qualidade de vida delas. Então, tenham esperança, procurem bons profissionais, não desistam. O lipedema tem tratamento e tem muita, muita melhora. Dá para ter uma vida muito boa, mesmo tendo lipedema no histórico. Posso falar? Bom, também queria agradecer. É um prazer imenso estar aqui com gente tão boa, né? E compartilhando tanto conhecimento. Para mim tem sido uma honra fazer parte desse grupo. Eu tenho aprendido também bastante com cada um de vocês. E eu queria dizer para as mulheres que estão nos assistindo, que eu tenho certeza que muitas delas talvez nunca tivessem ouvido falar da condição lipedema, né? E dizer que uma vez que há validação dessa doença, às vezes a gente fala doença, fica chato para aquelas mulheres que têm estágio 1 ou 2, mas entender que isso é uma doença é importante, porque se a gente não se cuidar, essa doença vai evoluir, né? E quando a gente valida isso, elas ficam até mais aliviadas. Fala, poxa, agora eu sei que eu tenho um problema e eu sei que eu posso procurar profissionais capacitados que possam me ajudar a passar por esse problema aí com mais tranquilidade. Então é isso, procurem bons profissionais, como o Dr. Fábio já disse, e todos nós também estaremos sempre à disposição aí para tirar dúvidas de vocês e participando desse grupo aí, que a gente só tende a crescer e ajudar a disseminação da informação lipedema para que mais mulheres sejam diagnosticadas e adequadamente tratadas. Só dar uma palhinha, o que você falou é fundamental. Acho que o André pega muito isso, todos vocês pegam muito isso. Algumas doenças têm um estigma de que são autoimpostas. E aí a pessoa acaba tendo a pecha de que a fraqueza de caráter, de que não tem força de vontade. A gente vê isso em psiquiatria, vê isso em cada uma das especialidades de vocês, e foi muito legal você lembrar que ninguém é responsável, né? Ninguém é culpado de ter a doença, é responsável para tratar. Não é isso? André, por favor. Doutor, tá aqui, primeiramente agradecer aí o convite, uma honra muito grande aqui estar junto de pessoas tão capacitadas, como o Fabiano falou. Fábio, por ser um grande disseminador de conhecimento da doença, né, de estar liderando aí toda essa equipe, e de ser tão experiente também no procedimento definitivo, que é a lipoaspiração das mulheres que mais precisam. Fabiano, muito obrigado aí pelo bate-bola hormonal, que é sempre muito bom, essa interação entre endócrino e gineco. E acho que é isso que foi resumido aqui, né? Nosso objetivo é aumentar a consciência, o entendimento dessa doença e poder dar esperança para essas mulheres que eventualmente não sabem que essa doença existe ou não sabiam, que elas podem procurar ajuda, que elas não devem ser estigmatizadas de forma alguma, assim como a obesidade e outras doenças também não. Preconceito é uma coisa muito feia de se ver, principalmente em relação a uma doença, e a doença tem solução, pode não ter uma cura definitiva, mas ela com certeza, com profissionais gabaritados, ela pode ser tratada e trazer melhoria para a qualidade de vida. Bom, eu tenho certeza que esses 3 colegas trouxeram um monte de gente aqui para o canal que não costuma assistir o canal. Eu vou convidar vocês, semana que vem, o professor Vitor vai falar sobre filosofia. É importante ensinar filosofia na web. Depois a gente vai ter um bate-papo com Michel Laube. E, por fim, na outra semana, com a minha querida Andréa Del Fuego. Quem não conhecia o canal, fica aqui com a gente para as próximas semanas. Meus colegas, obrigado pelos ensinamentos que vocês têm me dado nos últimos tempos. Uma boa noite a vocês. Até a próxima. Tchau. Boa noite, um abraço. Um abraço, pessoal.